Bom, hoje eu estou aqui com o professor Capato, que ele é o professor mais antigo do momento aqui na Zona Oeste, aqui em Campo Grande, da linhagem Fada, e eu vou estar perguntando para ele como é que ele iniciou a caminhada dele no jiu-jitsu. Bom dia. Bom dia. Bem, cara, o jiu-jitsu para mim, a minha caminhada começou lá no final da década de 90, na antiga Academia Robertão, que era uma das poucas que existia na época, era só a Academia Robertão, do mestre Márcio Bento, e em Bangu do mestre do pai do Hércules, mestre Aderbal Batista, grande mestre Aderbal Batista. Bem, o jiu-jitsu chegou na minha vida não com o cunho que hoje em dia é voltado para o esporte. Tá? Eu sou de uma época que a galera aprendia não só o jiu-jitsu, eu acredito em todas as artes marciais com o cunho de aprender a se defender. Nosso cunho era defesa pessoal. Na época eu procurei o jiu-jitsu por conta disso. No final da década de 90, procurei Márcio Bento, trocou uma ideia maneira na época, e lá eu iniciei. Eu lembro do mês que eu comecei, que foi em julho. Eu me lembro que era o mês de férias, em julho de 97. Até eu me lembro que o meu primeiro contato no tatame, até o pessoal conhecido como dono da Malvadão, foi o meu primeiro contato no esporte, porque nesse dia, coincidentemente, o professor responsável não estava. Então quem estava segurando a baguela na hora é a Donda. E até toda vez que a gente se encontra, ele fala disso. Pô, cara, eu lembro do teu primeiro dia, da primeira aula, e tá aí. Desde 97, hoje faixa preta quinto e no sexto. Ano que vem, pelos órgãos competentes, FJI, CBJJ, e com os vários faixa preta aí formados, alguns povos espalhados, começando a recuar e passando cajado, essa galera que está vindo aí, porque quem é mais próximo de mim sabe que eu sempre andei em acordo com a minha profissão. Eu não vivo do esporte. O esporte para mim é qualidade de vida, ajudar pessoas, projetos sociais que eu tenho, eu sou da área de saúde, e estou chegando naquele momento que eu preciso dar mais atenção agora à família e passar o cajado para essa rapaziada nova aí. Pô, muito bom, muito bacana. Você vê que quando a gente quer e a gente ama o que a gente faz, que é no caso aqui do professor Capato, a gente dá um jeito de se adequar e fazer as diversas coisas ao mesmo tempo. Ele tem outras profissões, além do jiu-jitsu, tem trabalho social, e agora ele está começando a deixar o legado. Isso é muito legal, muito bacana, isso é muito importante. Mas você tem feito, aproveitando essa área da saúde que você trabalha, você tem feito seminários para o pessoal para poder se qualificar, que hoje em dia tem que ter primeiros socorros, tem que ter arbitragem para poder ser faixa preta. Seu nome? Marcelo, muito bem lembrado. Marcelo, em 2013, isso é o barato de hoje quando a gente fala alguma coisa sobre as redes sociais, Porque antigamente falava, é mentira, aí não, hoje em dia a gente não, vai na rede social. A rede social está aí para caguetar tudo. Em 2013, eu fui o primeiro professor na nossa região, eu não sei outras, mas na nossa região, até tivemos um número de pessoas presentes gigantesco. Fui o primeiro a fazer um seminário com um cardiologista presente, dando aula de primeiros socorros, como socorrer em várias situações de parada cardíaca, prestar o primeiro socorro em casos de lapsos, de pancada na cabeça. O ali foi o primeiro. E logo em seguida, por coisa do destino, na área de saúde, eu fui cair para a área da ortopedia, porque, para quem não sabe, sou formado em radiologia. Então, assim, eu vim trabalhar com estrutura óssea. Então, assim, de lá para cá, nossa, já foram vários seminários, porque é importante hoje, eu vejo com extrema importância o professor hoje ter o conhecimento mínimo de primeiros socorros. Como imobilizar um braço, como imobilizar uma perna,
Lá atrás eu procurei um cardiologista porque eu não estava habituado àquela coisa de primeiros socorros, o que fazer, eu queria somar com alguma coisa. E como eu presenciei na época um colega nosso de esquimono passando mal, sendo internado, e depois eu vi que o cara era hipertenso, cheio de problema, eu falei, cara, eu trabalho com cardiologista, doutor, aconteceu isso, aí o doutor, pô, Capato, eu acho interessante você fazer uma orientação aos seus alunos, quem é hipertenso, procura cardiologista, pô, doutor, mas para explicar isso tem que ser um médico, eu faço para você, pô. E nisso, na época, pô, veio o mestre Arnas, mestre Vasco, vieram professores da região, vieram todos, veio até o mestre Jonas, olha, mestre Jonas, faixa vermelha, o mestre Jonas tem 80 anos, né, um dos primórdios, nessa, lá da Baixada Fluminense, na época que veio com o professor Marcelo Xerife, da 3R, olha só que bacana. Então, assim, realmente na época impactou muito, fez muito barulho. E de lá para cá nós viemos nos adaptando. Porra, vimos a necessidade de ter primeiros socorros, outras coisas. Principalmente, vamos já dizendo, primeiros socorros, que nós não estamos aptos a determinadas situações, mas podemos ficar aptos a prestar o primeiro socorro. Então o colega passou mal, dormiu, como fazer para acordar, como fazer para mobilizar uma perna, um punho, um braço, travou o corpo. Então assim, eu acho hoje inevitável, inadmissível um professor hoje, linha de frente, não ter esse conhecimento básico, ainda mais com o número de crianças no esporte que aumentou gigante. E olha o número de crianças aí com espectro autista, o TDAH e patologias atípicas. Então, se esse professor hoje não se especializar, é fadada de problema. Então, assim, hoje é de suma importância um professor estar totalmente ligado a essa questão do primeiro socorros, como ajudar e passar para os seus professores, monitores e assim sucessivamente. Verdade, isso é muito importante, como você está falando aqui, porque além de agora ser uma obrigação para quem quer se tornar faixa preta, a gente vê inúmeras situações que o professor pode viver e de repente ali não saber o que fazer, ficar ali perdido e se agravar mais aquilo ali, porque o primeiro socorros ele é para minimizar os traumas. E aí com uma pessoa que esteja ali pelo menos para dar o primeiro socorros e levar essa pessoa para o hospital com um profissional de saúde, já vai evitar danos maiores para esse atleta, que de repente pode até nem voltar a treinar mais. Bom, professor Capato, eu estou aqui terminando a conversa aqui, o bate-papo com o professor Capato, queria lhe agradecer por essa oportunidade de ficar à vontade, contar um pouquinho da sua trajetória no jiu-jitsu, da sua área profissional também, que nos agrega muito e nos ajuda muito aí, para que todos os professores sigam o exemplo aqui do grande professor aqui, Capato, que deu o pontapé inicial aqui na nossa região, na Zona Oeste, né? Nesse tema tão importante que as pessoas parecem que não conseguiam enxergar isso, né? Mas hoje eu espero que todo mundo tenha essa consciência da importância do primeiro socorros o profissional da arte suave. Obrigado. Pô, Silvestre.